O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário de Belém do Pará, o Santuário do Círio de Nazaré, irmãos e irmãs que estão coligados conosco através do canal da família Rede Vida. A festa dos santos apóstolos, São Timóteo e São Tito, hoje nos apresenta uma oportunidade para refletirmos sobre a fé, diria, a fé dos mais velhos, a fé de quem é responsável pelo cuidado, pela educação dos mais novos. A fé primordial que nós podemos oferecer para aqueles que ainda estão iniciando ou são mais frágeis na fé. A fé dos pais, a fé dos avós, a fé dos responsáveis. Talvez não tenhamos prestado atenção, a primeira leitura fala disso. O apóstolo São Paulo se regozija da alegria deste jovem que o acompanhou e agora está distante no ministério apostólico, Timóteo. Ele então ali diz que gosta, fica contente em lembrá-lo e, sobretudo, muito confortado por causa da fé firme deste jovem. E relembra uma fé bonita, uma fé sólida, porque exatamente foi a mesma fé da sua avó e a mesma fé da sua mãe. E ele até exatamente refere para que o jovem se lembre: recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. E é por isso que eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos.
Um elogio, então, que o apóstolo faz à fé da avó e da mãe. Sabemos que o pai de Timóteo era pagão, mas a família materna era cristã. E isto sabemos na origem do cristianismo, na origem da nossa fé. Há poucos anos, pois, da morte e da ressurreição de Jesus, em pleno trabalho dos apóstolos que ainda estão vivos, quando o apóstolo São Paulo escreve, pois, ao jovem Timóteo. Aqui notamos como é, pois, importante, queridos, queridas, neste momento quem está assistindo à Santa Missa, como quem está participando aqui no santuário, somos todos adultos. Os jovens estão, se não estão ainda na escola, estão dormindo. Ou seja, como é importante que nós reafirmemos, pois, quão central é a educação na fé, que podemos dar assim, com simplicidade, sem palavras até mesmo, especialmente com gestos. Então, a filha de uma nossa paroquiana casou-se com um judeu, católica, e o rapaz judeu. E nasceu a criança, e para um não ofender o outro, todos dois silenciaram a fé, a religião para a criança. E o que aconteceu, sabem como é. Mamãe, pode ficar um pouco aqui com o Juninho, que eu tenho que... Pois não, traga aqui o Juninho. Mamãe, pode ficar aí hoje à tarde com o Juninho, porque nós temos... Pois não, tragam aqui. Mamãe, pode vir? Pois não, eu vou. E foi nisso que a avó, estando com a criança, transmitiu os rudimentos da fé cristã para a criança, para o netinho. O sinal da cruz, o Santo Anjo do Senhor, a Ave Maria, e à medida em que o Juninho ia crescendo, as orações mais compridas. Pai Nosso, Salve Rainha, o Crê em Deus Padre, que quando se deram conta, o Juninho já era cristão, sem que a avó fosse dar confiança de perguntar para o genro ou para a filha se queriam ou não queriam. Porque as coisas boas a gente transmite, a gente dá, a gente oferece, sem precisar perguntar para ninguém. Quem sabe até não terá acontecido exatamente isto aqui no caso do Timóteo com a avó dele, a Lloyd, que o apóstolo São Paulo aqui refere. Pois é, queridos irmãos e irmãs, nunca esmoreçamos. E, tendo a oportunidade, e não precisa fazer assim às escondidas, como esta avó que eu estou falando, falem mesmo, digam, falem alto sobre a importância da fé, dos bons costumes, das virtudes, dos valores verdadeiros, o que muitas vezes falta para as crianças e para os jovens. E olhem, deixem eu dizer para vocês, um dia eles vão culpar-nos, vão dizer, não me falaram, ninguém me advertiu, não me disseram, nunca alguém falou isto para mim. Nós chegamos a uma fase da vida, e vocês vão concordar comigo, em que a gente começa a repetir ditados, não é isso? Como dizia meu avô, como falava minha santa avó, como dizia a finada mamãe, como dizia o meu velho pai. E aí a gente repete o ditado. E se eles não tivessem dito? E se eles tivessem calado?
nós teríamos aprendido, para agora estarmos repetindo os ditados, e são ditados cheios de sabedoria. Não é ciência que se aprende nos livros ou na escola, é sabedoria. Sabedoria é diferente da ciência. A ciência é conteúdo programático, que a gente tem que ler, saber, muitas vezes decorar. A sabedoria é o bom senso que nos diz como lidar com a vida e com situações que ela nos apresenta. É saber relacionarmos-nos com as pessoas, para assim podermos então viver e viver bem. Queridos irmãos e irmãs, todos nós temos, pois, esta missão de vivermos a fé, mas também de sermos, digamos, educadores da fé, das crianças, dos jovens, de quantos dependem de nós, estão em contato conosco, sobre os quais nós exercemos influência, e também quando é preciso proclamar de uma maneira explícita. Então, ia iniciar a confraternização numa empresa e, sem mais nem menos, ela já começaria com a comilança. E alguém então diz: ei, pessoal, como é este negócio? O que somos? Um bando de animais já famintos? Não, estamos comemorando o Natal do Senhor. Vamos nos dar as mãos e antes de começar a comilança, vamos rezar um Pai Nosso. E foi o que todos fizeram, ou seja, deram-se as mãos e rezaram um Pai Nosso antes de começar a comilança. Às vezes é preciso também nos posicionarmos desta maneira, explícita. Ei, pessoal! Por isso, irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho nos fala que a nossa missão é a de anunciarmos às pessoas. Olhem crianças, olhem jovens, olhem adultos, o reino de Deus está perto de vós. Essa é a nossa missão, transmitir alegria. No fim de tudo, no fim de nossa fala, li outro dia este ditado: deveria haver sempre uma mensagem de esperança. Sempre concluir as falas da gente, também quando temos que avaliar negativamente uma situação, concluir com palavras de esperança, porque é aquilo que importa, prosseguirmos nossa caminhada com confiança renovada no Senhor. Um instante de silêncio.